Nosso evangelho de hoje é João 12, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Betânia era uma aldeia, uma vila simples, a 3 quilômetros de Jerusalém. Era o lar dos amigos de Jesus. Betânia não tem um significado preciso, mas alguns dizem que ela é a casa de miséria, ou casa de sofrimento, casa das tâmaras, entre outros. Dentre eles, o que mais nos interessa aqui é ser a casa dos grandes amigos de Jesus, lugar de vida, amizade, familiaridade, serviço amoroso, bondade e fé. Trata-se de uma casa de encontro salvífico e, portanto, dignificador de quem dela se aproxima. Duas cenas de unção, trazidas pela tradição, são-nos apresentadas nos textos do Evangelho, em Marcos 14, de 3 a 9 e Lucas 7, 36 a 50. Mateus depende do texto de Marcos. João, por sua vez, trabalha com os dois textos de Marcos e Lucas. Marcos cita a ceia na casa de Simão, o leproso, na cidade de Betânia. Segundo Marcos, uma mulher derramou perfume caro na cabeça de Jesus como sinal de embalsamento antecipado do corpo dele para a sepultura. Nesse momento, o escândalo acontece justamente por causa do preço do perfume e não pela ação da mulher. Em Lucas, a ceia se dá na casa de um fariseu, que logo após é identificado como Simão, certamente o mesmo citado em Marcos. A mulher que aparece é chamada de pecadora pública, aqui um pouco mais trabalhado que em Marcos. A mulher antes chora, jogada aos pés de Jesus, sinal de arrependimento, de amor e de esperança na misericórdia divina. Lavava os pés do Senhor com suas lágrimas, beijava-os e os ungia com perfume. Em outras palavras, tudo o que ela era e tudo o que possuía lançou-os ali à disposição do juízo de Jesus. Nesse caso, o escândalo apresentado pelo texto vem da concepção dos fariseus que a julgavam como
pecadora pública e que por isso mesmo não deveria sequer estar ali. No entanto, obedecendo o costume judaico de ungir a cabeça de um hóspede, Lucas faz notar que o fariseu não honrou Jesus, descumprindo o que mandava a regra de Jesus. E Jesus, por sua vez, desmascara-o, chamando a atenção para uma mulher humilde, classificada como pecadora pelo fariseu, mas da qual recebe essa honra. Da parte da mulher, a unção fica sendo uma expressão de fé, e quanto à omissão do fariseu, uma expressão de descrença. Em João 12, versículo 3, a unção realizada por Maria em Jesus é entendida como uma antecipação da unção, como honra do seu corpo na morte. Segundo João, a cena se dá na casa de Lázaro, Marta e Maria, na mesma cidade, Betânia. Identifica o tempo de 6 dias antes da Páscoa, sinal do que ele já intenciona como a morte de Jesus. O gesto da mulher sinaliza a sepultura. Nesse caso, Jesus é o rei messiânico que, apesar de ser o Messias, caminha para a morte, condição necessária para a conquista da nossa redenção. No texto de João, temos os personagens bem identificados. A casa é de Lázaro, a mulher é Maria, e o discípulo que questiona a ação da mulher, derramando aquele perfume caríssimo, é Judas Iscariotes, que, segundo João, é ladrão e não intencionava ajudar os pobres, mas a si mesmo. Notemos que em Lucas é o fariseu quem age questionando o próprio Jesus e sua condição de profeta diante de uma pecadora. Aqui, em João, é Judas Iscariotes, ao enxergar tão somente o valor do perfume. Critica a atitude de Maria e, indiretamente, nega a importância de Jesus diante de um falso interesse pelos pobres, uma vez que, sendo ele ladrão, tensionava passar as mãos naqueles 300 denários. Tanto em João quanto em Marcos e Lucas, a ênfase é cristológica, pois a Cristo se deve a honra e a glória. Por causa dele, deve-se o cuidado aos pobres. Os textos da unção em Betânia deixam claro a necessidade de voltar-se absolutamente para Cristo. Além disso, enfatizam a messianidade de Jesus Cristo e sua consagração régia. E ainda evidenciam a hipocrisia da falsa religião e a necessidade do verdadeiro arrependimento, a manifestação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A falsa amizade em Judas Iscariotes e a preocupação para a preparação para o sacrifício do Mestre de Nazaré. Além disso, evidencia-se a sede de morte nos líderes judaicos, isto é, a vontade assassina contra Jesus e todos aqueles que lhe servem de testemunho. Será que isso não acontece ainda hoje? Será que a verdade é amada nos nossos tempos? A quem você está seguindo? Consegue ser um testemunho de Jesus Cristo? Consegue ter um olhar de bondade sobre as pessoas? Continua lutando ainda com jogo de interesse amarrado nas ideologias? Ou é Jesus Cristo a razão de ser de sua vida? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.